Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Eu quero compartilhar com você sobre fé de uma maneira um pouco diferente, talvez, do que a gente tenha costume de ver e de ouvir por aí. Quando falamos de fé, falamos de conquistas, falamos de vitórias, principalmente materiais. Quando falamos em fé, falamos em conquistar algo, em vencer obstáculos, em não deixar que as circunstâncias vençam a nossa determinação. Mas a fé vai além disso e nós precisamos entender e compreender. Nós temos um exemplo extraordinário, uma história maravilhosa, um exemplo digno de ser copiado na palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. É a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Independentemente de circunstâncias, não se curvaram. Tem algo de muito importante que eu quero compartilhar. Fique comigo. Abra, por favor, a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 3, nos versículos 17 e 18. Diz assim o texto sagrado: Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pai, no nome santo de Jesus, eu peço ao Senhor que me abençoe nesta hora, para poder compartilhar a palavra com aquele que me ouve agora. Que o Senhor possa falar comigo e também com ele, para que possamos aprender, compreender e colocar em prática a tua vontade hoje e sempre em nome de Jesus. A Bíblia nos conta no livro de Daniel, a partir do capítulo 1, que o povo de Jerusalém foi sitiado, a cidade foi sitiada pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, no reinado terceiro de Jeoaquim, rei de Judá. A Bíblia diz que o rei sitiou e Deus entregou o povo de Jerusalém, o seu povo, o povo escolhido dele, de Deus, nas mãos de Nabucodonosor. E quando sitiou, o povo se entregou e ele pegou os sábios e os nobres de Jerusalém e levou cativo para a Babilônia. Inteligente Nabucodonosor, ele queria saber dos costumes de Jerusalém, ele pegou os sábios porque tinha o desejo também de aumentar o seu conhecimento e levou no meio desses 4 pessoas, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses foram, na verdade, os nomes finais de Ananias, Misael e Azarias. O nome deles foram trocados por Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando lá chegaram, Daniel, de pronto, pediu aos eunucos, eles foram colocados para que os eunucos cuidassem deles, para que os alimentassem, para que aprendessem também um pouco sobre a Babilônia, para que servissem ao rei. E Daniel tem algo de muito extraordinário no texto. Ele tinha firme no seu coração o propósito, ele fez um propósito consigo mesmo de não se contaminar com as iguarias reais. Ele decidiu no coração que não comeria da comida real, ele teria essa oportunidade, também não beberia vinho lá daquela terra e pediu que comesse apenas legumes. E os eunucos ficaram muito preocupados porque eles teriam que ser apresentados ao rei depois de um período, mas consentiram, a pedido de Daniel, que durante 10 dias fosse feito um teste, um experimento para saber se Daniel estaria bem depois de 10 dias comendo apenas legumes. E de fato, Daniel, segundo o texto sagrado, estava com uma aparência muito melhor do que os demais que comeram carne, gordura e o demais. Nós não estamos falando aqui, obviamente, sobre regime, sobre alimentação saudável, mas está aí, de repente, Deus pode estar falando comigo ou com você sobre também diminuir um pouco de gordura e carne, enfim, mas é brincadeira, isso não tem a ver com a nossa palavra agora. Mas, independentemente do propósito de Daniel ser em relação aos legumes, mas ele tinha um propósito muito maior dentro dele mesmo. Nós vamos ver depois, lá na frente, que ele não se curvou também, foi jogado na cova dos leões,
porque ele tinha o firme propósito de servir a Deus e de não adorar e de não pedir nada a não ser ao Deus dos céus e da terra, ao Criador de tudo que existe. E a pedido de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram colocados na posição de negociadores da província da Babilônia. Se tornaram pessoas importantes a pedido de Daniel. Também aqui vai um parêntese. Às vezes a gente não se preocupa com o nosso irmão da igreja, com o nosso amigo que está do lado, mas Daniel não se preocupava apenas consigo mesmo. Ele queria saber como é que estava o irmão, se tinha um trabalho, que posição que ele ocupava depois de ter revelado alguns sonhos, um sonho a Nabucodonosor. Daniel foi elevado a governador de tudo, né, que Nabucodonosor, de muitas províncias, e aí, a pedido dele, Sadraque, Mesaque e Abdenego foi colocado numa posição de destaque. Aconteceu que em dado momento, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de 30 metros de altura por 3 metros de largura de ouro e disse que todos de uma cerimônia que fora preparada deveriam se curvar diante dessa estátua dele após o som, lá no capítulo de número 3 também, quando ele editou o decreto, diz que ao som de trombetas, pífaro, harpa, cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E o edito dizia que qualquer que se não prostrasse, não adorasse, seria lançada na fornalha de fogo ardente. É interessante que quando a pessoa quer tocar o terror, quando ela quer realmente passar medo, não bastava dizer que era numa fornalha, que já é de fogo. E não bastava dizer que não era uma fornalha de fogo, mas havia um complemento. Era uma fornalha de fogo ardente. Foi preparada uma grande cerimônia para que todos os governadores, prefeitos, os líderes de províncias, os principais do governo de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, do seu império, deveriam se curvar ao som de todos esses instrumentos. Era algo grandioso demais. E quem não se curvasse diante dessa estátua, ao som de todos esses instrumentos, deveria ser lançado nessa fornalha. O texto nos diz que, ao sinal, todos esses instrumentos foram tocados. E lá no meio ficaram de pé 3 homens malucos, doidos, que não estavam preocupados com esta tal de fornalha de fogo ardente. Ficaram de pé. Quando a gente imagina esse texto, a gente vê uma multidão de pessoas, obviamente, diante de uma estátua. Geralmente a gente imagina numa forma retangular, muito comprida, e lá no meio, eu não imagino que esses homens estivessem lá atrás, não. Eram homens muito corajosos para estarem no canto ou lá atrás escondidos. Eles estavam em posição de destaque e ficaram os 3 de pé. Mas depois o texto nos mostra que chegou aos ouvidos do rei que 3 homens não haviam se prostrado diante da estátua. O que nos faz imaginar que mesmo com essa multidão toda, o rei não tinha uma visão clara de todos. E que, se chegou esta informação ao rei, nós temos 2 opções. Uma delas é que todos estavam ainda na posição e que foi tocada novamente, como fora a ordem do rei, quando recebeu a notícia de que os 3 não se prostraram, ou talvez eles já tivessem se dispersado e reagrupado novamente, porque o rei disse, quando ficou sabendo, ficou indignado, irado, porque a sua palavra não tinha sido cumprida, e ele mandou de novo que fosse tocado todos os instrumentos e que todos se prostrassem. E novamente, o rei mandou chamar os 3 à sua presença e disse, olha, eu já avisei, se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E eles disseram, fique sabendo, ó rei, isso eu quero te chamar a atenção. O texto está, obviamente é o texto que nós lemos no versículo 17 e 18 do capítulo 3. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que levantaste. Esta era a fé
de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles sabiam que Deus tinha todo o poder, toda a autoridade e podiam livrá-los. Mas, independentemente de não livrá-los, a fé deles não estava sendo colocada em xeque por uma situação. A Bíblia diz que foi tocado novamente todos os instrumentos e de pé permaneceram firmes, talvez tremendo. Eu imagino que ter medo de determinada situação, a gente vê na Bíblia falando que o povo de Deus, quando ia para a batalha, estavam com medo mesmo tendo fé. Parece um contrassenso, parece que não é possível você ter fé e medo ao mesmo tempo. Mas não é como eu penso. Você pode, mesmo estando com medo de determinada situação, dizer: Senhor, eu estou com muito medo, mas eu tenho fé que o Senhor pode me livrar. Mas se não me livrar, se não me der o que eu peço, se não me livrar dessa enfermidade, se não acontecer do jeito que eu quero, independentemente disso, Senhor, eu vou te servir para todo o sempre. Eles foram jogados na fornalha de fogo ardente e depois o rei olhou, aqueles homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abdenego morreram porque o calor era intenso, foram aumentada 7 vezes mais, isso é extraordinário. 7 é o número da perfeição na Bíblia. Esses homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abdenego morreram, mas os 3 homens andaram na fornalha, mas havia mais um homem e o rei viu. Nós não lançamos 3 porque existem 4 homens dentro da fornalha e um com a aparência de filho dos deuses. É assim. Pode ser que Deus não nos livre do fogo. Pode ser que Deus não nos livre de determinada situação. Mas é impossível que, se a gente mantiver a fé nele, ele não esteja conosco dentro do fogo ou dentro da cova dos leões. Mantenha a sua fé, independentemente do resultado, porque existe de algo extraordinário que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano e que Deus foi nos preparar os céus. E é por isso, é para isso que nós devemos manter a nossa fé. Tudo nessa terra vai passar, mas um dia nós estaremos para todo sempre com o Senhor nos céus. Mantenha a fé, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente pede ou do jeito que a gente gostaria. Deus te abençoe, um forte abraço.